Cuidadores tóxicos e narcisistas. Nesse sábado, nesse calor de 31 graus e com esse cabelo ressecado, eu tô aqui fazendo uma misturinha para poder melhorar o aspecto. E após longos, mas longos mesmo, meses distantes do canal, voltei. E o tema que eu vou abordar hoje é sobre relações tóxicas e narcisistas de cuidadores. Muito se vê nas redes se falar sobre mães narcisistas, pais tóxicos e, de certo grau, até mesmo alguns determinados parentes, como os irmãos, como os tios e tias. Só que pouco se fala sobre cuidadores como madrastas, padrastos, avós que criam narcisistas e tóxicos. Acredito que pouco se fala porque não se espera muito, principalmente de pessoas que não têm relação sanguínea, esse tipo de cuidado. Já se espera que sejam pessoas com relações problemáticas, mas também pouco se fala do impacto a longo prazo no desenvolvimento, principalmente de crianças e de adolescentes, em relações desse tipo. E para poder compartilhar a experiência, eu vou falar sobre a minha experiência individual e a experiência dos meus irmãos nessa criação. Em 2011, a minha mãe veio a falecer devido a complicações de um câncer. É engraçado porque a gente se lembra de detalhes. Por exemplo, eu lembro da data, no dia 16 de agosto, que foi próximo ao aniversário do meu pai. E são momentos específicos que por si só já são traumáticos. Eu com 11 anos na época, a minha irmã com 10 anos, passando por esse tipo de experiência, principalmente pelo fato de ter acompanhado a minha mãe lutar contra a doença, de ter conseguido se recuperar de um câncer de mama em 2009, depois de ter o ressurgimento da doença por volta de 2010 e infelizmente perdendo a batalha contra o câncer em 2011. Sempre fomos criados num ambiente, num lar cristão, num lar evangélico. Com isso, sempre fomos criados baseado em doutrinas e coisas específicas mesmo da religião, da fé. E por viver neste ambiente, o meu pai, ele foi muito cercado por pessoas que o influenciavam após o falecimento da minha mãe, a entrar em um relacionamento, tanto pelo fato da nossa criação minha e da minha irmã, quanto pelo fato mesmo dele ter a necessidade de ter uma companheira. Com isso, e quando eu falo que eu lembro as datas, é porque eu lembro datas bem específicas, tá, gente? Com isso, ele veio a se envolver no relacionamento no mesmo ano, em 2011, em novembro, com a minha madrasta. E desde o início, tanto olhando para trás quanto com conversas com outras pessoas que na época também acompanharam, já percebia-se que as perspectivas e, e os ideais deles de como é criar um filho, de como é ter uma família, do que é certo ou errado, eram muito distantes entre si, não eram compatíveis as ideias de um e de outro. É natural que pessoas em relacionamentos possuam, lógico, pontos de vistas diferentes. Só que incompatibilidades tão grandes precisam ser conversadas. E quando a gente fala de uma tragédia, né? Uma tragédia, como o falecimento da esposa do meu pai e da minha mãe, e logo em seguida no envolvimento de um relacionamento, e assim, não fala de uma maneira de um remorso, tá? Porque eu entendo a necessidade na época dele da preocupação dele com os filhos sozinho, com a necessidade de ter uma cuidadora em casa e até de uma companheira num momento como esse. Não é esse o questionamento. Esse vídeo não é um vídeo de revolta, não é um vídeo pra falar mal, é sobre mais uma análise mesmo. Só que é muito recente. A gente fala o quê? Agosto, setembro, outubro, 2, 3 meses do falecimento, ele se envolveu num relacionamento, é problemático porque é muito recente. E aí, piora quando eles oficializam esse casamento no ano seguinte, em janeiro de 2012. Então, assim, é muito pouco tempo para você conhecer uma outra pessoa, é muito pouco tempo para que você entenda os valores dela. Por mais que ambos compartilhem a mesma fé, é muito complexo se basear somente nisso, sabe?
E no início, tudo é muito bonito, tudo é muito maravilha, o relacionamento com os filhos de ambos é muito legal. Porém, quando a convivência, como diz uma grande pensadora, Carol Conká, a convivência, ela dissolve as relações. E aí, com o decorrer da convivência e dos anos, começam a surgir as instabilidades dentro de casa. E assim, quando você está no processo de desenvolvimento, saindo da infância, indo para a adolescência, tendo que lidar com várias questões que todo ser humano que chega na fase adulta passa. E se você fica num ambiente desestabilizado, você tende a ser um indivíduo com um certo grau de instabilidade futuramente. Eu lembro que nessa época eu já estava passando pelos questionamentos de identidade, de sexualidade. Eu estava passando ainda por um luto interno com a perda da minha mãe. E num ambiente caótico, onde havia briga todos os dias por motivos que eram fúteis, o tempo todo. E eu via a infelicidade por parte dela no relacionamento. E infelizmente, de certa forma, ela projetava essa infelicidade nos filhos do meu pai, no caso eu e minha irmã, como se fôssemos o culpado pela infelicidade no casamento dela. Infelicidade essa que surgia por N motivos, por outros motivos. E isso fez com que hoje eu consigo olhar isso de uma maneira adulta e responsável, mas que na época muito problemática, de questionar o meu valor como ser humano, o meu valor como indivíduo. E quando eu falo que esse tipo de relação, ela não é tão comentada, é porque é uma relação que a gente já espera um certo tipo de problema. A gente já espera o má da madrasta, a gente espera o ruim do padrasto. Só que a gente não pode esperar esse tipo de relação, porque a gente está falando no desenvolvimento de crianças, a gente está falando na construção da persona do indivíduo. E, gente, é fato. A infância, ela vai moldar o indivíduo pelo resto da vida. Os traumas. Para quem conhece de psicologia, principalmente da terapia comportamental cognitiva, vai entender o que eu falo quando o Becker ele aborda sobre as crenças nucleares que são criadas. Essas crenças que moldam o indivíduo e que são alimentadas diariamente, mensalmente, anualmente por pensamentos, aqueles pensamentos automáticos. E é muito complicado você se desvincular disso. Então, quando eu falo que é importante que olhemos para essas relações de maneira responsável, é porque você que está pensando em construir um relacionamento tendo filhos, você pai, você mãe, você que tem a responsabilidade por um outro ser humano, tenha esse olhar responsável de conhecer a pessoa com quem você se relaciona, de você conhecer os valores dessa pessoa, conhecer as responsabilidades dessa pessoa e construir algo sólido e que vai gerar algo produtivo para o seu filho, para sua filha, para seus filhos. Coloque isso em mente, isso é muito responsável. Vocês talvez não tenham ou tenham, mas uma ideia de como isso é extremamente importante, além de que é muito perigoso para o desenvolvimento do ser humano. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha elucidado para vocês um pouco dessa ideia que eu acho que é importante a gente falar muito. E em breve teremos mais vídeos, viu, gente? Até o próximo.